E falar sobre família, né, é um tema bastante interessante, né? E nós percebemos, né, ao longo dos anos, a família, né, a família que partiu do coração de Deus, que brotou no coração de Deus, tem passado por grandes mudanças, transformação, né? Nós vemos o corre-corre do dia a dia, tem acarretado grandes problemas nas famílias, né? E o tema que eu sugeri para essa mensagem, família, o quebra-cabeça de Deus. Por quê? Nós vemos que o plano de Deus, o projeto de Deus que nós vemos lá em Gênesis, começa da escolha, né? Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 2, se os irmãos abrissem as vossas Bíblias, em Gênesis, capítulo 2, que vai dizer o seguinte, né? O versículo 18 do capítulo 2 diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E muito interessante esse texto aqui para nós, para um ponto de partida, a gente olhar, por que eu disse que família é o quebra-cabeça? E quantas famílias são desfaceladas por, às vezes, o homem não conhecer o plano, o projeto de Deus sobre a família. Aqui nós vemos no versículo 18, declarou o Senhor, não é bom que um homem esteja só. Muitas vezes nós conhecemos nos dias de hoje, pessoas que gostam de seguir a carreira solo, né? Mas nós vemos que não é bom. Se o dono, o criador de todas as coisas, ele disse que não é bom, nós vemos que não é. Pelo seguinte, porque nós vemos que a esposa, ela é uma auxiliadora, né? Deus coloca uma companheira para auxiliar. E nós vamos ver a alegria desse casal no jardim. Há tempos atrás nós fizemos um estudo na escola bíblica sobre a criação do homem, sobre essas partes. Foi muito interessante para nós. Nós aprendemos, nós vemos a alegria de Adão quando ele vê, né, aquela criação que Deus coloca diante dele. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui, para a gente entender, que nós devemos se alegrar com aquilo que Deus nos preparou. O projeto de Deus deve causar em nós uma alegria, não algo de tropeço em nossas vidas. E nós devemos entender como nós estamos recebendo o projeto de Deus. Então Adão, ele faz uma declaração muito interessante aqui no versículo 23, disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então é interessante, né? Nós vemos que Deus, ele criou o homem, nós sabemos como o processo que foi feito o homem, do pó da terra, Deus colocou, mas Deus não fez a mulher do pó da terra da mesma forma, ele tirou do lado do coração, da costela, do lado do coração, para que tivesse como auxiliar em volta dele, no seu dia a dia, nos seus afazeres. Então nós vemos família, é algo tão interessante, que começa a partir de né? Você, como que começa? Né? O homem, eu passei por essa experiência, né? Quando me converti aos 17 anos de idade, fui para a igreja, isso na região de Marília, Bauru, cidade de Ubirajara, né? Interessante que eu comecei a preocupar sobre o casamento, né? Conhecendo a estrutura da igreja, os princípios, os valores cristãos, eu comecei a me preocupar com algo na minha vida. Eu sabia que era fundamental para mim sobre o meu casamento. Então, quando a Bíblia mostra que o casamento é um ponto primordial nas nossas vidas, nós vemos no nosso dia a dia, né? A criação, né, de Deus, o projeto de Deus, ele não pode ser mudado. O homem, nos nossos dias de hoje, ele costuma querer mudar este projeto, né? Querendo sim fazer algo que diferencie daquilo que Deus criou, né? Eu tenho hoje do meu lado uma pessoa que eu amo bastante, que é a minha esposa, né? E quando o pastor chama para a gente falar sobre família, eu acho interessante a escolha do pastor. Então ele escolhe uma pessoa casada, né?
É óbvio que vai falar sobre família, vai ter um pouco de visão a respeito disso. Então, quando eu fui procurar alguém, conheci muitas pessoas, né? Mas tinha uma pessoa certa. Eu me lembro quando criança, minha mãe costumava dizer, brincando assim, eu via esses dizeres dos antigos: cada panela tem a sua tampa. Então eu achava assim, puxa vida, eu achava essa frase assim um pouco muito estranha, né? Cada panela tem a sua tampa. Eu comecei, hoje analisando esse ditado da minha mãe, que a minha mãe era semi-analfabeta, mas ela tinha um poder muito grande de levar para os filhos aquilo que os filhos precisavam aprender, né? A minha mãe não era cristã nessa época, minha família não era cristã, né? O evangelho entrou na nossa família através das minhas irmãs que conheceram o evangelho e foi estendendo a toda a família. Quando fala toda a família, nós éramos em 8 irmãos, né? Uma família de 8 irmãos, meus queridos, é uma festa contínua, né? Muita brincadeira, muita alegria. Era muito gostoso compartilhar isso, né? Eu lembro quando minha mãe, ela fazia aquela panela de arroz, né? Aquela panelada de feijão. Quando um frango não era suficiente, tinha que ser 2 ou mais, né? Para saciar os desejos de todos os filhos, né? E minha mãe dizia, ela pensava assim, um dia eles vão se casar, né? Quando ela dizia que cada panela tem que ter sua tampa, hoje eu olho, porque nós devemos, por que a tampa? A tampa, ela veda toda a saída da pressão, né? Quando você tem uma panela de pressão que não está cozinhando direito, o que você faz? Você procura arrumar aquela borracha, né, para não ter um vazamento, né? Então, nos nossos dias de hoje, é comum a gente ver famílias passando por várias dificuldades. E às vezes a pessoa quer consertar a família, né, fazer algo na família, a família estando em andamento, né? A gente viu esses dias atrás, houve um ditado assim, de dizer assim, ao dizer que durante da família aos pequenos ajustes, né? E esses ajustes às vezes ele custa muito caro para a gente. Então, quando eu me converti, que eu comecei a entender o que era o casamento, o que podia ser o casamento na minha vida, eu comecei a me preocupar, né? Comecei a olhar para as pessoas, analisar as famílias da nossa volta, família da nossa família, dos nossos linhagem, né? O que era de errado, o que era certo. E na Bíblia também, nós encontramos muitas famílias que tiveram muitas dificuldades. Se a gente for enumerar aqui, a família de Davi, de Abraão, escolhas que eles fizeram que não deram certo. Quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia é um manual, a qual ela vai nos ensinar o que nós devemos fazer, né? Quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, nós devemos prestar muita atenção nesses detalhes, porque nós vamos criar nossos filhos, né? Nós vemos isso em inúmeros textos da Bíblia, que o filho ele vai acompanhar o pai e a mãe, né? Então a família começa com uma pessoa, parte do homem, depois do homem ele vai procurar uma esposa, alguém que esteja ao lado dele, seguindo os princípios bíblicos, né? Então isso é muito interessante. Então por esta razão, nós vamos no versículo 24, essa declaração que Adão faz, quando ele vê a Eva, sua esposa, ele faz uma declaração muito comovente, mas no versículo 4, tem a resposta, o seguinte: por esta razão, qual razão? Da companheira, da mulher ser auxiliadora. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Unirá a sua mulher, né? Há uma união, então chama-se casamento. E eles serão uma só carne. Irmãos, isso é muito profundo. Em nossos dias de hoje, isso parece estar ficando meio esquecido, né? Família, o casamento é uma união, né? É uma união da carne, é corpo. Quando Adão disse, isso é osso do meu osso, carne da minha carne, isso é muito profundo, isso é uma base. E o que nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar sobre uma base da família, o começo da família, né? Vamos falar da criação de filhos futuramente, mas no começo da base da família. Por isso que a gente costuma dizer, esse ditado, cada panela tem sua tampa. Então nós não podemos, o ser humano, o jovem, o adolescente, ele deve olhar para esse texto da Bíblia, estudar a Bíblia e analisar, puxa vida, um dia eu vou me casar, com quem me casar? Então a escolha é um ponto muito importante na vida do homem, né, na vida do jovem que pensa se casar, né? Aí ele começa a pensar, né, como eu vou casar, e com quem eu vou me casar, né? Aí vem os conselhos da Epístola de Paulo. Nós vemos Jesus, né, o texto base da mensagem que se encontra em Lucas,
Lucas capítulo 6, né, Jesus vai dizer algo muito importante, né, a respeito disso, né, a respeito de uma firmeza, de uma busca, de uma persistência, né, que o cristão deve ter. No versículo 46 do capítulo 6 de Lucas, diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Casa construída, bem construída. Então, quando eu disse isso, na base do casamento, da escolha que é do casal, parte do homem. O homem que vai tomar a primeira iniciativa, o primeiro passo. E muitas vezes, o que está pesando hoje em dia, o ser humano começa a olhar para o lado da beleza física. Pode escolher ver pelo lado da beleza física? Sim. Mas olha também, tanto as duas partes, como o jovem e a jovem, olhe com quem é essa pessoa, com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou me casar. É um amante de Deus? Ele ama a Deus? Ele ama as Escrituras? Ele conhece a Bíblia? Né? Ele tem interesse em estudar a palavra de Deus? Como é a vida dele? Então o casamento no começo, quando você vai para entrar para um casamento, pensar em procurar uma pessoa para você conhecer ela, ter um namoro, você deve levar em consideração todos esses pontos da Bíblia. Por que Jesus disse que o homem, por que chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então, se Deus no princípio disse que faria a mulher para ser auxiliadora, então nós devemos ter nossa consciência que a nossa esposa vai ser o nosso auxiliadora, alguém que esteja presente, que esteja no nosso dia a dia, presente ali para nos ajudar, para nos compartilhar. E essa auxiliadora é carne, é da nossa carne, né? Faz parte do meu corpo, né? Nós vemos que como é bonito você ver um casal que eles viveram a vida grande, longos anos de experiência de casamento, que eles acabam se parecendo com o outro, no modo de falar, no sistema de como gostar das coisas. Então hoje eu estava comentando com a minha esposa, né? A gente gosta das coisas organizadas, né? A gente consegue ver em certa família acontecem muitas coisas erradas, entram em coisas tão complicadas. Nós comentamos, puxa vida, nós não conseguimos ser assim, né? Porque a gente tem um princípio, tem uma base, o que Deus quer para a família. E nós vemos que a família nos nossos dias de hoje, elas são muito bombardeadas, né, por tantas coisas, né? Nós devemos pensar assim, puxa vida, eu trabalho numa empresa que o processo começa num detalhe, numa matéria-prima que vem se tornando e tornar até o produto final, passa por um monte de processo. E nós vemos que na família, nossos dia a dia, ela vem passando por esses processos, mas às vezes ela enfrenta situação, mas sem ver, sem consultar a vontade de Deus, sem ter uma base, um princípio na palavra de Deus. Então isso vai ficar muito difícil. Por que Jesus fala assim, que a pessoa deve cavar fundo, né? Nós não devemos ter preguiça de cavar. Por quê? Nós devemos jogar a nossa base num alicerce. Essa rocha aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma pedra, mas uma rocha, é uma plataforma que no solo, onde são construídos esses edifícios, eleva a sua base nessa plataforma, nessa rocha. E essa rocha simboliza Jesus, os princípios e valores que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes nós hoje, olhar as pessoas que se casam, e não vale olhar nos fundamentos da vida, não vale olhar no fundamento da vida, aquela pessoa que vou relacionar com ela, não é como chegar no mercado, você comprar uma roupa, você ir numa loja de carro, se você pegar um carro que você não gosta, você troca. Não, uma esposa é uma pessoa que você vai compartilhar com ela no casamento, como diz Deus na sua palavra, lá em Gênesis, que se tornarão uma só carne. Então você faz um corpo com essa pessoa. E Paulo lá em Coríntios vai dizer que nós não podemos fazer um corpo como uma meretriz.
Então é muito complicado o casamento, olhando para a visão bíblica. Nos nossos dias de hoje, as pessoas não tratam o casamento como devia ser tratado. Então nós vemos que Jesus, ele manda a gente cavar muito fundo, não ter preguiça de cavar, e na base, na rocha, né? Então nós sabemos que a tempestade, a chuva, ela vai acontecer, ela vai vir, mas sabemos que se está firmada na rocha, ela vai passar, ela vai sobreviver a essa provação, vai sobreviver à tentação, porque está baseada na rocha, não está firmada na beleza, muitas vezes, não está baseada no dinheiro, mas está baseada aqui nos princípios e valores que contém na palavra de Deus. Olhando para o texto em Marcos, né, Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus, ele foi questionado. Evangelho de Marcos, vou encontrar aqui. Marcos capítulo 10. Capítulo 10, 2 a 9. Nós vemos que Jesus, ele fez seu primeiro milagre, né? A gente conhecemos a multiplicação, na transformação da água em vinho. E Jesus, ele andava, ele frequentou a família, Marta, Maria, Lázaro. Vendo que Jesus, ele sempre estava ali junto, né? Próximo das pessoas, com seu amor, com a sua bondade e misericórdia. E os fariseus, né? Nós vemos aqui, para tentar ver até onde, qual era, o que Jesus podia falar, de uma colocação muito intrigante, né? O que passa nos seres humanos. Então, por isso que eu disse que as leis, às vezes, nós vemos nos nossos dias de hoje, já tem muitas emendas, né? Vai a lei, Deus fez a lei, por causa da dureza do coração do homem, de achar que essa lei é tão difícil, eles começam a arrumar meios de facilitar para que possa se encaixar nela, né? Que se encaixe do seu modo, né, mais fácil, né? Então nós vemos no versículo 2 do capítulo 10 de Marcos, uns fariseus se aproximaram de Jesus. A aproximação dos fariseus a Jesus não era para aprender, mas era para pô-lo em provação, né? Então há muitas maneiras das pessoas se aproximar de Jesus, ou mesmo da igreja, né? Mas devemos, qual a maneira que você se aproxima de Jesus? Como você se aproxima de Deus? Para você submeter ao seu jugo. Nós vemos é bem claro Jesus lá em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas os fariseus não iam até Jesus para essa finalidade. Eles iam até Jesus para pô-lo à prova, né? E eles perguntaram dessa maneira para Jesus. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Irmãos, pensem em nossos dias de hoje, como anda o divórcio, como anda a questão do aborto, como andam as questões, né? São valores e princípios que estão aqui na Bíblia, que estão ficando ao longo dos tempos, sendo esquecidos, né? As pessoas se preocupam com tantas coisas, mas que a base, o fundamento está na palavra de Deus. A sua escolha da sua tampa, como diz a panela, a escolha para alguém que eu vou viver. Eu não posso ir atrás procurar para encontrar uma pessoa, fazer dela, o uso dela, chegar uma idade e dizer assim: vou divorciar porque eu não gostei, porque ela envelheceu, né? Nós envelhecemos, nós sabemos que as nossas limitações, nós somos pó, um dia para o pó tornaremos. Essa é a lei que Deus estabeleceu para o ser humano depois do seu pecado, da sua queda, não é verdade? Então nós vemos aqui, essa pergunta que estava engasgado neles. Por que os fariseus estavam com essa pergunta? Porque Jesus, que o homem, disse que o homem não cometia adultério só no ato em si, mas em um olhar com uma cobiça. Porque o adultério sai do coração, né? A cobiça sai do coração. Então Jesus, por ser o autor da vida, por ser o próprio Deus em forma de homem aqui na terra, ele sabia a intenção aqui no coração do homem. E Jesus, eu fico muito admirado, por isso que eu amo a Jesus, por isso que eu amo a Deus,
pela a bondade e misericórdia dele. Jesus disse o seguinte para eles: o que Moisés ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse carta, a certidão de divórcio, e a mandasse embora. Irmãos, preste bem atenção. Em nossos dias de hoje, é muito comum no nosso meio, assim, na nossa sociedade, dizendo assim, quantas e quantas famílias que vivem injustiça, procurando pensão para o seu filho, a mãe, procurando pensão para o filho, porque o pai o abandonou. Olha a sociedade, olha que pé que chegou. Isso não é de agora, vem de longe. Então, quando você vai entrar para um relacionamento, você pensa em se casar, segue o conselho da Bíblia. Tenha uma aproximação da igreja, e converse com o seu pastor. Fala: pastor, eu estou pensando em me casar, eu estou entrar nesse time dos casados. Ser bem claro em dizer isso. Entrar para o time de casado. Foi a frase que eu ouvi ali na Igreja Batista de Americana. O pastor Jonatas, que fez meu casamento, ele disse: irmão, você vai jogar no time dos casados. Como eu gostava da mocidade, eu e minha esposa, a gente cantava, mas agora você faz parte dos casados, então você vai andar como casado. Então o que acontece hoje? As pessoas, eles querem ter regalias de casado antes de casar, e depois de casado querem ter regalias de solteiro. Então o que acontece? Eles distorcem os princípios, os valores da Bíblia. É por isso que a sociedade se encontra corrompida, e Satanás, ele usa esses meios para arrebentar com as famílias. São filhos que crescem sem alicerce, sem princípio. Essa semana passada, eu tive a visita da minha filha. Como volto a dizer sobre a minha vida tinha eu e minha esposa, nós nos casamos há 27 anos atrás. Então, a gente tinha sonhos de ter filhos, né? Nós tivemos uma filha. Essa uma filha, ela deu muita alegria para nós, e dá muita alegria. Quantas vezes, ao balançar o berço, eu lembro minha esposa cantando para ela, cantando um hino, cantando louvores. Na época tinha aquelas fitas de videocassete, colocava no aparelho para ela ouvir o crisma. Eu pensava, um dia eu quero que ela seja alguém, que ela cante na igreja, que ela louve a Deus. Porque essa é a finalidade que nós criamos nossos filhos. Nós não criamos nosso filho para jogar na sociedade, para ele ser alguém desprezado, para ser alguém que esteja envergonhando o nome do Senhor, mas que ela seja uma bênção no futuro. Então ela veio nos visitar, e eu pensei assim: puxa, o filhote voltou para o antigo ninho, né? Então eu fico imaginando, agradeço muito a Deus por isso, porque Deus colocou no meu coração princípios e valores, de saber que o filho, ele vai embora, mas vai levar um pedaço da gente. Porque lá ela lembra de conselhos que a mãe deu, que o pai deu. Ela sentou, chamou a mãe antes de ir embora, chamou a mãe no sofá. Eu não estava presente, estava trabalhando. Ela falou: mãe, agradeço por todos os conselhos que você me deu. Agradeço por tudo que você fez por mim. Hoje eu reconheço, porque ela casou, né? Tem a vida de casado que é diferente da vida de solteiro. Ela sente o peso hoje de coisas simples, né? Hoje sente o peso do casamento. O que é um casamento? O relacionamento, né? É um ajuste que vai ter. Então, entre eles tiveram essa escolha, né? Ninguém obrigou ela a casar com o Jonathan, nem o Jonathan foi obrigado a casar com ela. Os dois se amaram, escolheram viver junto. E valores e princípios que eles conheceram na Bíblia, um pouco em nossos lares. Então, quando eu volto aqui, que esses fariseus chegam até Jesus e fazem essa pergunta, e Jesus pergunta para ele: o que está na lei? Né? Eles responderam: Moisés permitiu que a gente desse carta e mandasse embora. Isso fere o coração de Deus. Isso fere os princípios e valores que está aqui na palavra de Deus, né? E Jesus respondeu assim: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Pronto, está a resposta. Dureza do coração. O coração do homem, eu ouvi um ditado popular, que é terra que ninguém mora, mas sim, hoje eu vejo, tem outra visão. O coração do homem, o nosso coração, deve ser a terra onde o Espírito Santo, ele faz sua morada. É aquela terra que Jesus diz lá nos evangelhos, que é a boa terra que recebe a semente. Nós não podemos deixar que o orgulho, a dureza, a insensatez, fechar os olhos para a palavra de Deus, para olhar para as coisas que o mundo nos oferece.
Nós devemos olhar para a palavra de Deus e ter assim, puxa vida, nós vemos os erros que os nossos antepassados cometeram, vamos cometer. Vamos ter a alegria de ver nossos filhos honrando ao Senhor. Então nós vemos que Jesus disse isso, dizendo assim: por esta razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui Jesus frisa lá em Gênesis, uma só carne. Nós não podemos, nós não temos o direito de ultrapassar esses valores e princípios. Casamento é muito sério, meus queridos. Não é algo que você compra na feira, não é algo que você compra no mercado. São investimentos, são escolhas que você faz. Quando você casa, você começa a construir a sua casa, você escolhe detalhe, cortina, geladeira, televisão, tapete, vai montando a sua casa. Como é bom o casal, como fosse um ninho, você começa a construir. Você sabe que aquilo ali, você pensa assim, puxa vida, eu tenho minha casa, eu tenho que ter um quarto, porque um dia eu vou ter um filho. São princípios e valores que você deve estar no teu coração, que você vai ter a sua semente para dar sequência. Isso é muito gratificante. Eu fico feliz quando vejo o pastor dizer assim na igreja: hoje eu caminhei com o Timóteo. O que passa para a criança nunca mais vai desejar dela. A Vitória lembra de coisas que eu não lembro, que eu falei, que eu comentei com ela, porque ficou no coração. São valores, agora você imagina esses fariseus chegar a Jesus e falar assim: pode fazer isso? Pode dar separação? Então nós vemos que o homem, ele erra por não conhecer a palavra de Deus, por encarar o casamento como fosse algo que você possa trocar a qualquer hora. Por que eu disse que o jovem deve sentar com o seu parceiro, seu colega, a sua pretendente, e perguntar assim: qual o conhecimento você tem? Você ama a Bíblia? Você conhece a história de Davi? Você conhece a história de Ruth? Você conhece quem foi Moisés? Faça essas perguntas. Você ama a Bíblia? Você ama a igreja? Quantas vezes você vai na igreja? Eu quando eu fui me casar, eu frisei muito por esses valores e não me arrependi. Hoje eu tenho do meu lado uma esposa que, não por só pôr comida na mesa, não só por lavar minha roupa, mas alguém que eu possa dividir minha dor, alguém que eu possa confiar, alguém que eu possa, o trabalho, eu vá seu turno, revezo o turno, eu sei que fica em casa sozinho, eu sei que me aguardando, isso não tem preço, foi um investimento que eu fiz. Então, às vezes isso possa demorar tempo, isso não pode entrar em questão valores, tipo financeiro, não pode entrar às vezes beleza física, às vezes olhamos para a aparência. Se fosse assim, Davi não seria rei, não seria escolhido, porque nós olhamos o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração. Nós devemos entrar por esse caminho, por saber que Deus quer que nós sejamos assim, nós fazemos escolhas certas, quando entramos por o caminho que Ele abre para nós, para que nós possamos entrar. Posso continuar mais um pouco, pastor? Tranquilo? Então está chegando ao final. É muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes, Então nós vemos que algo que nós não devemos fazer em nossa vida e nossas escolhas. O versículo 49 de Lucas 6. Mas aquele que ouve as minhas palavras, olham bem, ouve as palavras, não basta ouvir a palavra, e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Casa sem alicerce, casa sem estar alicerçado na rocha. Agora, esse sermão, essa palavra de Jesus está falando literalmente de casa, ele está usando isso, uma figura de linguagem. Jesus está falando de valores e princípios, que o seu evangelho devia estar calcado em nossos corações e nossas escolhas. Onde você está com a sua fé? Onde você está estribado? Eu estava lendo um livro de Philip Yancey, que diz o seguinte, que nós reclamamos tanto pela dor do corpo, mas nós não reclamamos pela dor da alma. Ninguém pede oração pela dor da alma. Pastor, ora por mim, que eu estou com uma dor. Que dor você tem, irmão? Eu estou com uma dor que eu pequei lá. Ora por mim. Nós oramos pela dor da coluna, nós reclamamos pela dor do pé,
Tudo é dor, mas a dor, quando você fica triste, magoado, porque você deixou de vir na igreja, perdeu um culto, ou que você ofendeu um irmão, ou você falou algo, é diferente. Ninguém se preocupa com isso aí, porque são valores que ninguém vê, né? Mas é aí que deve estar o investimento nosso, e são valores espirituais que nós devemos estar nos investindo, que só nós encontramos só na Bíblia. É aqui que nós encontramos a fonte para nosso alimento. E esse homem que ouvia, mas não colocava em prática. O que é colocar em prática? É você fazer uso do seu dia a dia. Puxa vida, Jesus falou para mim fazer uma escolha sobre o meu casamento, saber para mim amar minha esposa como a mim mesmo. É por aí que eu vou entrar. Valorizar esses princípios, né, que são de suma importância para nós. Não devemos construir a nossa casa linda, maravilhosa, na terra plana, na terra fofa, na areia, porque as tempestades cairão sobre as duas casas. Aquela que está edificada sobre a rocha não cai. A pandemia chegou em todos os lares. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo pegou, todo foi atingido por ela. Mas como você passou a pandemia? Você blasfemou? Qual foi o seu procedimento? Qual foi o seu dia a dia? Como você viveu? Tem que pensar. A dor vem para todo mundo, a doença vem, mas como você passa por ela é diferente. Como você encara? Você sabe que Jesus disse que, eu fico até emocionado quando eu penso em Davi. Davi, ele quando ele cita o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está ali comigo. Está passando por vale, Deus fala assim, vou esperar você lá no outro lado. Não, Ele passa com você no vale. O vale, muitas vezes, ele vem para nós. No vale pode ter escorpião, pode ter cobra venenosa, mas passe com Jesus. Não passe o vale, ou não construa a sua casa sem os valores e o princípio de Deus em nossas vidas. Para finalizar, eu gostaria, como você está falando do casamento, começa a carreira solo, vamos dizer assim, você começa com um, né? Eu vi uma ilustração, um dizer muito interessante do nosso presidente, né? E diz assim, ele dizendo assim, nós temos que fazer, falando as coisas, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Alguém da multidão disse para ele assim, o mandorinho não faz verão, presidente. Ele falou assim, mas o verão começa com mandorinha. Eu achei muito interessante essa frase. O verão começa por mim, a escolha começa por mim. Eu vou decidir, eu vou fazer, né? Vou fazer força para que isso aconteça. Não vou ficar de braço cruzado, né? Então, o Salmos 128, ele começa, é muito interessante esse salmo. Foi o pastor Leo, comentou o Salmo 127, é muito interessante sobre os filhos, herança do Senhor. Nós vemos Timóteo, vemos Vitória, vemos Ramon, as crianças na igreja, tão como é lindo. Mas o Salmo 128, ele é interessante, que diz o seguinte: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Falando para o homem, né? Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Isso é fundamental. Isso são alicerces, isso são princípios, são valores que não devem ser mudados de forma alguma. Não deve ter emenda nessas partes da Bíblia. Jamais pode fazer uma coisa, mudar um texto bíblico para outra, não tem como, né? Feliz quem teme o Senhor. Valores que, são coisas, você falou que é feliz, é felicidade, né? Você comerá do fruto do seu trabalho. Como é bom você trabalhar, você ter o seu fruto ali, saber que essa recompensa vem na sua mão, porque você vê, puxa vida, eu fiz isso hoje. Eu fico imaginando o ministério pastoral, né, como uma forma de trabalho. Você vai, visita uma família, você fala, pastor, eu vi isso, eu gostei que o senhor fez isso aí. Então isso é gratificante, né? Eu trabalho no ramo de empresa, hoje, empresa grande, e quando você vê o salário da sua conta, cai na conta, você, obrigado, Senhor. É uma fruta, a recompensa do trabalho. E continua, agora que eu disse para os irmãos, aí entra a esposa, sua mulher será como uma videira frutífera. Amém. Glória a Deus. Videira frutífera. Se todos os homens, chefes de famílias, honrassem a esposa,
dar honra a quem merece honra, respeitasse, né? Amasse, como essa palavra diz, amar, né? De coração, ama essa pessoa, né? Uma videira frutífera em sua casa. Aí, para o final, ele ia falar dos filhos. Porque o casamento começa, o casal constrói a casa, de preferência na rocha, ele escolhe as mobílias da casa, ele tem o quarto, começa a mobiliar o quarto pensando no futuro, no filho futuro que vai chegar. Aí ele tem um carro, ele começa a pensar no bebê conforto, né, que um dia vai ter o filho, tem que andar no bebê conforto. E começa a pensar, quando o filho nasce, vem e começa a pensar numa escola, né? Puxa vida, que escola eu vou pôr meu filho? Eu começo a pensar, a preocupar com a escola. Então isso aí são coisas naturais, valores e princípios que devem ser seguidos. Qual a perspectiva da vida do filho na vida do casal, né? Qual é o propósito na vida deles, né? Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Me lembro a Vitória em volta da mesa, né? Nossa, a Vitória chamava ela brincando, né? Se ela estiver me assistindo, um pelicano, ela comia muito bem. Eu comentava com a esposa assim, como é difícil tratar desse pelicano, brincando, né? Forma de brincar, porque eu penso que a família não deve ser só assim, né? Ferro e fogo, ali você ser o sargento, não. É uma parceria, né? É um convívio familiar. Eu tive uma paternidade diferente. Meu pai era muito bravo, né? Meu pai era muito enérgico. Minha mãe usava cinturão não sei onde arrumava aquilo, onde arrumou aquilo lá, um cinturão de policial, de lona, não sei, com uma civelona. Ela usava isso para nos educar, né? E nós, depois de cristão, de crente, graças a Deus, Jesus entrou na nossa família. Os 8 filhos se converteram. Por fim, o pai e a mãe também. O pai e a mãe partiram. E nós vemos que o Jesus, quando ele entra, ele faz a mudança, né? Então hoje vê os princípios e valores. A Vitória crescer dentro de casa, um dia, sempre pensa, um dia vai embora. Parecia que estava tão longe, mas chegou perto demais, chegou rápido. Ela foi embora, mas ela não esqueceu dos valores e princípios, né? Porque ela aprendeu ali. São como a oliveira em volta da mesa, assim será abençoado. Como é bom você ouvir isso. Deus nos abençoa. Aí você pensa, a bênção de Deus é você chegar, ter um carro novo? Não. Bênção de Deus é você ter uma casa, uma mansão? Não. Nem isso que Deus quer para nós. Deus quer paz no nosso coração. Deus quer alegria. Essas coisas vêm com o decorrer do tempo. O sonho meu da minha vida é eu chegar um dia à idade que eu estou, né? Ser respeitado, a pessoa chamar eu de Senhor. Sempre foi moleque, menino, moleque, lá, moleque, né? Moleque. Meus irmãos, nunca comprava roupa, usava roupa dos meus irmãos mais velhos, né? Hoje eu cheguei a essa idade. E na firma, esse tempo atrás, rodas dos colegas assim, até que não pode estar em rodas, né? Às vezes. Mas eu sei até onde eu posso ficar, e graças a Deus eu gosto do respeito dos meus colegas. Eles disseram assim, velho, isso aqui lá, velho, né? E eu disse, graças a Deus eu cheguei a essa idade, cheguei na idade velho. Quantos jovens tinham vontade de chegar a essa idade, e um dia pleitear a aposentadoria? Então eu estou nessa transição, né? Final de carreira, mas início de uma nova etapa, final de uma carreira, de uma sequência de trabalho, uma etapa nova. Então isso é novo para a gente. Eu agradeço muito a Deus por isso, né, por ter chegado aqui, de ver as coisas acontecerem, né, quantos sonhos, né, a gente vê realizando. Eu olho para esse prédio, né, aqui da igreja, eu passo em frente todos os dias, a gente vê que isso era um monte de mato, né? Hoje você vê um prédio, sempre por trás de tudo isso tem um esforço, tem uma dedicação, tem um valor assim, investido ali, né? Não às vezes pensar em dinheiro, mas em tempo, né, investido. Isso é muito bom. Então nós vemos que esse salmo ele vai falar bem disso também, né? É falar que ao redor da sua mesa assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ele é abençoado o temor do Senhor, que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe. Se fosse uma benção pastoral, né? Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Esse é o sonho de todos os pais. Sei que o pastor agora não pensa nisso, mas um tempo vai pensar. Puxa vida, eu quero ver um dia o Timóteo, né? Casado, vim em casa trazer os netos, né? Eles falam que, meus avós falavam que netos são filhos com açúcar, né? São diferentes, você não vai bater no seu neto. Então, às vezes eu falo que o avô estraga o neto. Não, eu tenho essa visão diferente, e eu quero que os meus netos cresçam perto de mim, né? E eu quero que
passar valores para eles, como passei para a Vitória. Se eu puder, tiver esse privilégio, eu quero passar isso para eles, né? Que vale a pena temer a Deus, vale a pena adorar esse Deus que criou os céus e a terra, que criou a família, a família que eu disse com quebra-cabeça, que eu deixei claro isso aí direito, que não quebra-cabeça de Deus, mas para o homem. Eu sou muito ruim em montar quebra-cabeça, não consigo. O casamento é um quebra-cabeça, porque quantas pessoas que erram, montam a peça errada. Coloque a tampa, procura a tampa certa, que possa deixar vazar nenhum pouquinho do sabor do tempero, que seja certinho. Cave fundo, não tenha preguiça de investir no seu casamento. Dá alegria para sua esposa, né? Dá alegria para o seu lar, para os seus filhos. Seja um pai presente, um varão, como diz a Bíblia, e a esposa trata ela como se fosse um broto de oliveira. Eu nunca trabalhei com essas partes de uva, mas imagino quando brota, corta ela, poda, vem aqueles brotos que vão dar belos cachos, né? São isso que o salmista via e que levava para o lado da família. Que nós tenhamos esses princípios. Não pense nessa sociedade que nós vivemos hoje, um mundo de tecnologia que invade as empresas, invade às vezes nosso lar, mas não esquece da simplicidade que é em Cristo Jesus. Não retire os seus pés da palavra de Deus, da igreja, né? Não troque por valores que passam, né? Passam rápido demais. A palavra de Deus permanece para sempre. É nessa que devemos investir, na alma, no nosso espírito, para que possamos gozar da felicidade. Para terminando, que nós possamos ver nossos filhos, o que nós estamos lançando no nosso mercado. Sei que a Vitória está lá, traz alegria, na igreja que ela se encontra, na sociedade que ela está inserida, ela faz a diferença. Mas começou na minha casa, né? Que nós olhamos e atentamos para isso. Que Deus assim nos abençoe, que esse mês da família seja um mês de reflexão para nós, na criação dos nossos filhos, no compartilhamento com a igreja e com os irmãos.